Se você abre o Cursor, o Lovable e pede para ele criar um dashboard para você, você recebe isso aqui. É bom? Talvez. Funciona? Pode ser que sim, mas parece um template barato e nenhum cliente vai pagar caro por isso. E no mínimo, o teu SaaS vai ficar com a mesma cara de todos os outros criados com IA. Agora olha isso, o mesmo pedido, mas com um setup de design engineer, visual moderno, animações fluidas, zero latência. E o segredo não é que eu sou o especialista em código, longe disso, eu sou designer, eu não entendo quase nada de código. Mas eu sei como orquestrar a inteligência artificial, então eu ensinei ela a pensar do meu jeito antes dela começar a construir. E nesse vídeo a gente vai entender como sair de um vibe coder para um design engineer e começar a pensar como um profissional e não como um amador. E a gente vai fazer um teste ao vivo. Eu vou pedir para a IA codar sem o meu prompt e depois eu vou pedir para ela codar com o meu prompt, com técnicas especializadas em UI UX Design, Optimistic UI. A gente vai ver mais sobre isso ao longo do vídeo. Bom, eu estou dentro aqui do Antigravity, que é a ideia de código que eu utilizo, mas você pode usar o Cursor, você pode usar o Replit, você pode usar o Lovable, você pode usar o Windsurf, qualquer um desses aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou digitar aqui, ó, o seguinte prompt. Deixa eu copiar aqui do lado, vou colar aqui, ó, crie um card de player de áudio com título, capa e controles de play e pause. Eu vou só pedir aqui para ele usar, ó, use Next.js, que é o framework que eu utilizo para fazer todos os meus aplicativos. Bom, eu vou usar o Cloud Code para enviar esse pedido, porque eu acredito que o Gemini consiga ler as minhas conversas e ele acaba gerando mais ou menos no estilo que eu quero já, com um prompt sem estar definido ainda, porque ele tem as memórias. Mas a Cloud Code não vai fazer isso e eu quero aqui pedir para ela, então, criar esse componente para a gente ver como que ela vai gerar e o design que ela vai criar sem nenhuma regra por trás. Então olha só, ele acabou de criar aqui pra gente, ó, Neon Fragments, Aura, nome da música. Só que você percebe aqui, né, que tá algo bem duro, bem rígido, né? Você vê aqui que ele ficou meio que no topo da tela, encostado aqui em cima. Sobrou aqui um espacinho aqui de padding também, que a capa não preencheu. O player ficou aqui 100% duro, né, ó, preto, com um íconezinho aqui branco. Aqui não tem um sombreamento, não tem nada. Ficou algo bem rígido mesmo. Funciona? Funciona. Mas vai entregar uma experiência de verdade para o usuário? Dificilmente, né? Então vamos ver agora utilizando o nosso System Prompt para a gente ver qual que é o resultado que ele vai gerar. Bom, eu vou aproveitar e mostrar para você uma analogia legal aqui. Eu acho que é interessante te falar. Eu venho do mercado de produção de música eletrônica. E nesse mercado é muito comum que a gente utilize presets para a gente produzir as nossas músicas. E presets nada mais são do que arquivos pré-configurados, né? Então, todas as vezes que a gente vai iniciar a produção de uma música eletrônica, se você não quiser criar algo muito disruptivo, você pode usar presets para acelerar o desenvolvimento. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui e adicionar um sintetizador aqui nesse meu projeto. E esse sintetizador aqui, você pode ver que ele tem diversos presets. Então, tem um preset de bass, que seria o baixo, né? Tem um preset aqui de leads, que seriam elementos, enfim, de diferentes sonoridades, né? Eu vou até colocar aqui para você ouvir, por exemplo. Olha só. Não sei se saiu o som aí, eu acredito que sim, mas basicamente é uma sonoridade pré-configurada. A mesma coisa a gente vai fazer aqui dentro do Antigravity. A gente vai passar para ele uma espécie de preset, ou seja, é uma pré-configuração para que sempre que ele crie novos componentes, novos elementos, ele já tenha isso na cabeça, né, no pensamento, no cérebro da IA, para poder gerar resultados melhores aí para você. Bom, agora o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar aquele mesmo prompt, porém com um preset por trás da IA. Então vamos fazer o seguinte, vamos escrever aqui exatamente a mesma coisa que a gente escreveu, tá? Eu criei aqui esse outro projeto agora que chama Draft mais Prompt. Então vou colar aqui aquele pedido, né? Eu criei um card de player de áudio com título, capa e controles de play e pause. Mas antes de dar aqui o send, eu vou vir aqui em cima, ó, tá vendo essa opção aqui de 3 pontinhos? Se você estiver utilizando o Antigravity do Google, você pode seguir esses passos. Se você estiver utilizando o Cursor ou o Windsurf, é mais ou menos a mesma coisa, tá? Então eu vou tocar aqui em Additional Options e vou vir em Customizations. Vou tocar aqui. E aqui a gente tem as nossas regras. Temos regras globais que vão ser utilizadas para todos os projetos que a gente for criar.
E temos regras de Workspace, que são regras utilizadas apenas nesse projeto específico. Então eu vou tocar aqui em Workspace. E aqui eu vou dar um nome aleatório para essa regra. Vou colocar aqui, ó, Design Guide, alguma coisa nesse sentido. E aqui eu vou colar o prompt que eu utilizo para deixar os designs com uma cara mais nível Apple, mais profissional. Se você quiser ter acesso a esse prompt, é só você tocar no link aqui da descrição. Ele vai estar lá no meu Substack, na minha newsletter, certo? Então é só você clicar, procurar lá, vai ter tudo bem explicadinho. É só você copiar o prompt. E se você quiser, aproveita e se inscreve na newsletter, porque eu estou sempre postando vários conteúdos interessantes aí sobre design, sobre IA e sobre negócios lá dentro, beleza? Então é totalmente de graça, é só clicar, copiar o prompt e usar nos teus projetos. Bom, eu vou colar o prompt aqui. Você é um Senior UI UX Engineer e especialista em Design Systems, estilo Vercel, linha. Sua missão é gerar um pixel perfect visual, com visual rico, com foco em interfaces web. Enfim, aí você pode ir lendo aqui todas essas guidelines. E se você quiser, você pode alterar qualquer coisa que você prefira aqui para o estilo de design que você gosta mais no momento ou para o que o teu projeto exige. Aqui é só um exemplo de como você pode usar um prompt bem estruturado para IA criar melhores designs. Mas você pode ficar à vontade para alterar alguma coisa caso você queira, beleza? Então aqui a gente tem os modos de ativação, ou seja, você quer que para todos os prompts que você escreva para IA, ela sempre leve em consideração essa regra aqui, ou você quer fazer isso de forma manual, ou então pedir para o modelo decidir. Nesse caso eu vou colocar aqui Always On, sempre ativo, e agora eu vou voltar aqui para o agente e vou pedir exatamente a mesma coisa. Então vamos ver qual que vai ser o nível agora de card de player de áudio que ele vai gerar aqui para mim. Bom, acabou de criar aqui, lembrando que eu utilizei o Gemini, certo, para rodar, porque a Cloud Code não tinha contexto. E agora o Gemini, como eu adicionei aqui, né, em Customizations, as nossas regras aqui, ele já tem mais contexto. Vamos dar o npm run dev para ver qual que é o resultado aqui do nosso player de áudio. Vamos abrir aqui na porta 3001, porque a 3000 já está ocupada. Cara, olha a diferença do que ele criou aqui. Simplesmente outra experiência. Primeiro, aqui a gente tem um gradiente, né? Olha só que interessante. Um gradiente por trás aqui da página. A gente tem um card totalmente bem centralizado aqui. Se a gente passa o mouse, ele ainda tem um zoom. Olha, cara, isso aqui tá maravilhoso. Isso sim é uma experiência acima do nível do mercado. Então, olha só, a gente pode aqui apertar no símbolozinho de coração ainda. Olha que coisa linda, cara. Olha que experiência bacana. O player aqui, ó, ele não simplesmente muda para o ícone de pause. Ele tem um fade rápido, olha só. Ele esconde o ícone, vai deixando ele escuro e depois mostra de novo, olha só, e diminui o tamanho, ó. Então ele meio que faz uma transição bem suave. Isso é a experiência do usuário. Isso é você pensar como um design engineer, né? Então vamos comparar os dois, eu vou colocar aqui lado a lado, olha só. Então olha que diferença brutal de um para o outro, né? Aqui a gente tem algo bem duro, colado lá em cima, faltando uma parte, um pedaço. E aqui a gente tem um player que dá gosto de usar. Que você fala, caramba, que negócio gostosinho, lá ele. Então, cara, fantástico. E você pode estudar um pouco mais sobre aquele prompt, porque a gente usou alguns conceitos muito interessantes, como Glass Morphism, Optimistic UI e o Bent Wish Rounded Corners, que eu vou pedir agora para o Gemini explicar onde ele usou cada um desses aqui dentro desse player de áudio. Mas eu já vou te adiantar que a Optimistic UI, pelo que eu estou vendo, ele usou aqui nesse botãozinho de coração, tá? Vamos ver o que ela diz. Fantástico. Agora, explique onde foi usado Glass Morphism, Optimistic UI, Bent Wish Rounded Corners e outras possíveis técnicas de UI UX no componente criado. Então aqui, como ele não vai fazer nada, eu só quero que ele seja mais rápido e explique o que ele criou aqui. Então, ó, aqui está a explicação detalhada das técnicas de Audio Design System e UX aplicadas no componente. O Glass Morphism, que é o efeito de vidro, ele usou aqui em translucidez do fundo. Aqui, ó, a gente não tem um branco 100%, aquele FFF, que é a cor do branco, né? A gente vê aqui, ó, ele tem um FB, 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 ou seja, é um pouco transparente para pegar um pouco desse gradiente aqui por trás. Ó, com a camada branca com 60% exatamente de opacidade, né? Permitindo que as cores do fundo do gradiente passem suavemente. Tem esse desfoque blur também, que aplica um filtro gaussiano no que está atrás do cartão, criando o efeito frosted glass. Tem uma borda semi-transparente também, que simula uma
espessura e reflexão do vidro. A Optimistic UI, que é uma técnica onde a interface assume que uma ação foi bem sucedida antes de receber a confirmação do servidor. Então, por exemplo, aqui no player, ó, ele vai dar o player imediatamente, mesmo que a música ainda não tenha sido carregada, tá? Então, isso vai dar a sensação de fluidez para o teu usuário. Se você, por exemplo, apertasse o play e ele demorasse para mudar para o pause e ficasse esperando a música ser carregada, isso dava a sensação de um projeto meio travado, mais chato, com uma experiência não tão agradável assim. Então, ó, no botão de play, pause e like, esse botãozinho aqui também, tá, que a gente comentou, o estado muda instantaneamente sem esperar delay ou animação de carregamento. Isso faz a interface parecer extremamente rápida e responsiva e colada no dedo do usuário. Então isso aqui é experiência, tá, pessoal? O Bento White Rounded Corners é inspirado nas Bento Grid da Apple e do Linear. Usamos curvaturas acentuadas, super arredondado, contraste de curvatura, outras técnicas de UI UX, o gradiente aqui por trás, micro interações de Framer Motion. Então, justamente aquilo que eu falei para você, do botão de play se transforma no pause suavemente, né, usando Animate Presence. Então tudo isso aqui é experiência, tá, pessoal? Isso aqui vai trazer para o seu usuário um desejo de usar o seu aplicativo. Seu aplicativo se torna um pouco mais atraente, tá? Então basicamente é isso, é assim que você sai do nível de amador para um nível de profissional ao criar interfaces de usuário, ao criar experiências de usuário, e sai do nível de vibe coder para o nível de design engineer, aquele que tem intencionalidade, que tem bom senso, que tem senso de produto, beleza? Então é isso. Lembrando que se você quiser pegar o prompt, ele tá lá no meu Substack, na minha newsletter, se inscreve lá, porque eu vou estar sempre postando novos conteúdos que podem te interessar. Se você é um design engineer ou quer se tornar um, eu tenho certeza que você vai curtir demais os conteúdos, beleza? Então já toca no link da descrição aí, vai no Substack, se inscreve e copia o prompt para você utilizar. Se você gostou, dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal também e eu te vejo na próxima. Valeu, até lá!